O outro conteúdo que vai cair é de cisalhamento. O que a gente precisa saber? A gente vai usar essa fórmula aqui para encontrar o cisalhamento, mas é no final da questão, tem uns passinhos primeiro. E outra coisa que a gente tem que saber são as questões das fibras. Quando a gente tem uma seção, uma estrutura, a gente vai ter primeiramente uma fibra no topo e uma fibra na base. São as principais que vai ter, topo e base. Aí, além delas, a gente vai ter uma fibra toda vez que a estrutura muda de seção e uma fibra na linha neutra. Então, por exemplo, eu tinha aqui uma basezinha retangular deitada, então tem uma fibra aqui na base, só que aí essa largura dessa estrutura mudou, tá vendo? Ela era mais larga e aí ela afinou, pronto. Quando ela afina ou quando ela aumenta, né, se você estiver vindo de cima para baixo, ela muda de seção. Então, como ela mudou de seção, a gente tem uma fibra aqui também. A mesma coisa essa peça aqui de cima. No topo tinha uma fibra, aí ela vinha com essa largura total aqui, e aí quando ela passou para essa largura aqui do meio, desse pilar do centro, ela mudou de seção. Então tem uma fibra também aqui nessa mudança de geometria, né? Aqui, ó, mudança na geometria da seção. E a outra fibra que a gente tem é na linha neutra da estrutura, que a gente vai calcular também. A gente calcula a linha neutra e a gente vai ter uma fibra na linha neutra. Um detalhe importante que pode ser que ele cobre em questão teórica. O cisalhamento máximo vai ocorrer na linha neutra, ou seja, o cisalhamento máximo que pode ocorrer numa estrutura é exatamente na linha neutra, na fibra da linha neutra. Um outro detalhe que a gente tem que saber é que quando a gente estiver analisando um momento estático, a gente vai dividir a estrutura. E aí, quando a gente estiver fazendo essa análise, a gente vai olhar ou para cima da fibra ou para baixo da fibra. A gente não olha nas duas direções, ou olha para cima ou olha para baixo. Quando estiver explicando o passo, quando estiver no passo eu vou explicar melhor. Aqui, passando para uma questão. A gente tem aqui essa estrutura, essa viga em T, né? Aí, no caso da questão aqui, primeiro passo é anotar as medidas, tudo direitinho, né? É só identificar, só passar da questão para cá. O primeiro passo assim de cálculo mesmo é identificar as fibras primeiro, né? Uma fibra na base, uma fibra no topo, uma fibra na mudança de geometria e uma fibra na linha neutra, que a gente ainda vai calcular a linha neutra. Depois de identificar as fibras, né? E outra coisa, separar a estrutura em peças diferentes. Por exemplo, essa peça retangular que eu chamei de 1, essa outra peça retangular em pé eu chamei de 2. E aí a fibra de cima eu chamei de fibra A, essa fibra daqui de baixo da mudança de geometria fibra B, da linha neutra fibra C e da base fibra D. Fibras identificadas, geometrias divididas, a gente passa para a tabelinha da linha neutra. Primeiro a gente vai fazer uma linha para cada estrutura. Então, por exemplo, se for um I assim, né? A gente vai ter uma peça aqui e outra peça deitada. Tem aqui peça 1 e peça 2. A gente calcula a área de cada uma, né? Que vai ser base vezes altura. E aqui o Y, que é a distância da base até a linha neutra da peça. Então, por exemplo, essa peça 1 aqui, ela tem 75 milímetros de altura. A gente vai pegar a metade, né? Que é a linha neutra dessa peça e vai pegar essa distância até a base. Vai ser o Y. A gente faz isso para a peça 1 e para a peça 2. A peça 2 ela tem 150 milímetros de altura. Metade de 150 é 75, ou seja, a linha neutra dessa peça é 75 milímetros, que é exatamente a distância da linha neutra até a base da estrutura total. Ou seja, o Y dessa peça 2 é 75. E aí depois, nessa terceira coluna, a gente só multiplica um pelo outro. No final a gente soma a área e esse AY, né, que é a área vezes a distância do centroide da peça até a base da estrutura. E aí a linha neutra vai ser basicamente essa multiplicação, essa soma dessas multiplicações aqui, né, dividida pela área total. Aí a gente encontra a altura da linha neutra, que nesse caso aqui deu 142,5 milímetros. Encontrada a linha neutra, a gente vem para o momento de inércia. Base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área da peça vezes a distância do centroide da peça até a linha neutra. Então, por exemplo, aqui está calculando 45, eu acho que vai ser dessa peça 1 aqui. 45 é a distância entre o centroide dessa peça aqui, no caso, metade de 75, até essa linha neutra, que está 142,5, entendeu? Aí está esse 45, que é a diferença entre a linha neutra e o centroide dessa peça. E o 67,5 é a diferença entre a linha neutra e o centroide dessa outra peça aqui. Calculou a inércia, a gente vem para o momento estático.
No momento estático, a gente tem que calcular as fibras onde vão ter momento. No caso, analisando nesse exemplo aqui, fibra A não vai ter momento, porque ela vai estar no topo da estrutura. Fibra D também não vai ter momento, porque ela está na base da estrutura. As fibras do topo e da base da estrutura não tem momento estático. Então, as únicas fibras que vão ter momento estático são B, que é essa daqui, onde tem a mudança de geometria, e C, que é a que está na linha neutra. Então, a gente calcula primeiro a da fibra B, por exemplo. O momento estático da fibra B vai ser a área da fibra vezes a distância entre o centroide da peça e a linha neutra. E é nesse momento aqui do cálculo do momento estático que a gente vai fazer aquela análise que eu falei, que está até aqui no slide, ó, que a gente analisa acima ou abaixo. No caso aqui, ó, a fibra B está aqui, ó, nessa mudança de geometria. Eu marquei a parte de baixo da estrutura, ou seja, a gente está analisando a parte de baixo dessa fibra. Então, por exemplo, a gente vai pegar a área, vai ser essa área aqui, ó, essa área aqui, que no caso é essa base vezes a altura, e vai multiplicar pela distância do centroide dessa peça, no caso o centroide dessa peça, até aqui em cima onde está a linha neutra. Essa distância aqui vai ser igual ao YB. E a área dessa peça toda que está abaixo da fibra é a área da fibra B. Multiplica um pelo outro e encontra o momento estático da fibra B. Fibra C. Por que a fibra C a gente, por exemplo, não poderia, na verdade, né, analisar ela para cima da fibra? Só que o que acontece? A fibra C ela está no meio dessa peça 2, tá vendo? Ó? Então, se eu for analisar ela para cima, eu vou ter duas áreas para calcular. Se eu analisar para baixo, eu só tenho uma. Então, compensa mais eu analisar para baixo. Por isso que aquela foi analisada para baixo. Só para simplificar o cálculo. Mas nesse exemplo aqui também daria para fazer por cima, né? Só daria um pouquinho mais de trabalho. Aí faz o mesmo esquema da fibra B. A área da peça vezes a distância entre o centroide da peça e a linha neutra. Aí encontra o momento estático da fibra C. Tendo todos esses valores anotados, a gente vem para a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento na fibra A, lembrando que nas fibras do topo e da base, a tensão de cisalhamento é zero. Então, na fibra A é zero, na fibra D é zero. Na fibra A é zero. Na fibra B, a fibra B ela tem uma mudança de geometria. Então, a gente tem que calcular ela, como o Otto chama, na aba, que é deitada, e na alma, que é em pé. Se a gente for ver aqui, né, a fibra B está exatamente no meio. Então, ela tem essa estrutura deitada, aba, e essa estrutura em pé, alma. Então, a gente calcula, por exemplo, aqui, ó. Primeiro para a alma, aí eu vou ter o esforço cortante, que é dado pela questão aqui em cima. Vou ter também aqui o momento estático, que a gente calculou aqui em cima, ó, que vai ser o mesmo para a aba e para a alma. A inércia, que também vai ser a mesma para a aba e para a alma, que é a que a gente calculou aqui em cima, no momento de inércia. E a gente tem essa espessura da peça. Aí essa espessura da peça é que vai diferenciar a aba da alma. Se você for ver aqui, ó, os valores são iguais. O esforço cortante, aqui é alma e aqui é aba. O esforço cortante é o mesmo. O momento estático de B é o mesmo. Inércia da estrutura é a mesma. Só mudou essa espessura entre aba e alma, né? Aí eu tenho aqui para aba, para alma e para aba. Depois a gente calcula para C. No C, que é a linha neutra, ele não tem mudança de estrutura, então vai ser só uma mesmo, né? Não vai ter aba e alma. Calculou em C, esforço cortante, momento estático em C, que é o que a gente calculou aqui, inércia da estrutura, que é o que a gente calculou aqui em cima, e a espessura da peça, que nesse caso aqui, ó, a fibra C ela tá nessa peça que está em pé, então a espessura dela é 100. E que nem não sei se eu esqueci, se eu falei na outra, né? Mas a diferença dela é a espessura, ó. A alma, por exemplo, que é a peça que está em pé, ela tem espessura 100, ó, que é a peça da alma, que está em pé. Enquanto que a da aba, que é a peça que está deitada, ela tem a espessura da peça deitada, ó, que é 100, 100 e 100. E ela está aqui, ó, com 300. Continuando, aí calculou aqui da fibra C. Detalhe, como eu falei aqui em cima, a fibra C é onde tem o cisalhamento máximo, ou seja, essa tensão de cisalhamento C tem que ser obrigatoriamente maior do que as outras que a gente calcular, porque aqui, nesse caso, né, a C, ela está na linha neutra, ou seja, a tensão de cisalhamento que você calcular na fibra que está na linha neutra tem que ser maior do que as outras. Você confere, se não tiver maior do que as outras, é porque tem alguma coisa errada, porque ela tem que ser a maior delas. E a de D, como essa daqui, a de D está na base, aí não tem, é zero. E aí, depois que a gente calculou todos esses valores para as fibras, a gente vai fazer esse diagrama aqui. Esse perfil aqui é simples, ó.
Essa seção aqui é como se a gente estivesse vendo a viga assim, ó, de frente. Então esse perfil aqui é como se a gente estivesse vendo a viga de lado. A gente só vê essa pontinha só aqui, ó. A gente só vê essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Aí a gente tem aqui fibra A, fibra B, que é onde tem mudança de estrutura, fibra C, que é na linha neutra, e fibra D, que é na base. Aí é só a gente pegar os valores, ó. Fibra B, ela tem dois valores, na AB e na alma, ó. Ela tem 1,33 e 3,98. No A, ela está em zero. Então, ela sai do A e vem até B esse 1,33, que é o valor que a gente calculou aqui. E o outro valor que é maior, a gente vai colocar ele mais na frente, tá vendo? 3,98. Então, sai do A, vem para B em 1,93 e, continuando em B, pula para 3,98. Aí, daqui de B, ela vai para C e aumenta mais um pouquinho, porque aqui em C ela é maior, ela deu 3,99. Então, ela passa de 98 e sobe mais um pouquinho e vem para 3,99. E da fibra C, ela vem para a fibra D, que é a base. Então, daqui é só a gente passar uma linha curva, né? Uma linha curvada e pronto. Está finalizado o perfil, resolvida a questão.